Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na quinta semana do tempo comum e o evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. O sistema de pureza defendido por muitos dos judeus, sobretudo por um grupo dentre os fariseus e os mestres da lei, é interpretado por Jesus como preceitos humanos, tradição dos homens, distinguindo esses preceitos humanos da lei dada por Deus ao seu povo e escrita no Pentateuco. A resposta de Jesus sobre a questão puro e impuro é dada em 3 etapas, o que mostra a importância do assunto. Em primeiro lugar, Jesus se dirige aos seus opositores, em seguida à multidão e, por fim, aos seus discípulos. Os versículos 21 a 23 do capítulo 7 de Marcos são importantíssimos para compreender a atitude de oposição de Jesus a um sistema que, em nome de Deus e para proteger o sagrado, excluía as pessoas. Jesus dirá no versículo 21, é de dentro do coração das pessoas que saem as intenções malignas. É preciso cuidar do coração. As explicações detalhadas quanto ao sistema de pureza dadas pelo evangelista mostram que os destinatários do Evangelho segundo Marcos são cristãos oriundos do paganismo que desconhecem em grande parte a tradição dos judeus. O nosso texto de hoje é uma controvérsia de Jesus com os fariseus e os escribas sobre o fato de alguns dos discípulos de Jesus comerem sem lavarem as mãos, como era o costume.
Não se trata, em primeiro lugar, de uma questão de higiene pessoal, não é disso que se trata, mas religiosa, pois acreditava-se que o mal entrava no ser humano pelos orifícios do corpo, sobretudo pela boca. A resposta que Jesus dá a eles, aos fariseus e aos mestres da lei, é dura, em que ele cita por 2 vezes a palavra escrita de Deus. Primeiro o profeta Isaías e, em seguida, a parte central da lei, o Decálogo. No centro do texto, encontra-se a oposição entre os lábios e o coração. Oposição entre dizer e aderir de coração o mandamento de Deus. Jesus repudia essa hipocrisia que separa lábios e coração e que separa, não é, o mandamento de Deus da nossa vida concreta. Jesus repudia essa hipocrisia, pois ela, no dizer do Senhor, anula o mandamento de Deus, substituindo por uma tradição humana em que a misericórdia é posta absolutamente de lado e praticamente suplantada. Hipocrisia é máscara. É máscara para a representação teatral. A hipocrisia é a porta escancarada para a vaidade das práticas religiosas. Para nós cristãos, no entanto, convém não esquecer que a expressão máxima da vida cristã é o amor. A fé cristã tem que nos permitir viver a vida com leveza. Por isso, no capítulo 11, versículo 28 do Evangelho segundo São Mateus, como sábio, Jesus diz: vós todos que estáis cansados e abatidos pelo peso dos nossos fardos, vinde a mim e eu vos aliviarei. As normas, as regras são importantes para nós vivermos em sociedade e para vivermos numa instituição como é a igreja ou quaisquer outras instituições religiosas. No entanto, a nossa religião cristã não é fundamentalmente regras, é vida, é caminho para a nossa união com Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.